Muitas pessoas confundem a doença de Parkinson com a doença de Alzheimer. Você sabe qual a diferença que há entre elas? Então fique vendo esse vídeo até o final. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Adriana Moro, neurologista, especialista em doença de Parkinson, e hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença entre a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer. Muitas pessoas confundem essas duas doenças, mas elas são bem diferentes entre si e eu vou explicar aqui nesse vídeo. A doença de Parkinson, ela é uma doença predominantemente motora. Então, ela afeta regiões do cérebro, regiões específicas ali de gânglios da base, substância negra, causando uma diminuição da produção de dopamina e, com isso, o paciente ele tem sintomas motores de tremor, né? Muitas pessoas até relacionam o Parkinson com a doença do tremor. Então, a pessoa tem tremor, tem lentidão dos movimentos, pode ter também rigidez, né, dos membros, dos braços, das pernas, da região cervical e também dificuldade do equilíbrio, às vezes com instabilidade postural. Lembrando que a doença de Parkinson é muito associada com o tremor, né, a doença da pessoa que treme, mas nem toda pessoa que tem Parkinson tem tremor. Algumas pessoas têm Parkinson e têm só rigidez, lentidão dos movimentos e alterações na marcha, no caminhar, às vezes fica com o passinho lento, o passinho mais curto, às vezes com aquela postura curvada, também é uma característica. Então são sintomas predominantemente motores. Quando a gente fala da doença de Alzheimer, nós estamos falando mais relacionado à cognição, a essa região do cérebro. Então, a região do cérebro que é afetada é a região responsável pela cognição, pela memória, tanto pela memória recente quanto pela memória tardia, pela memória de trabalho, memória executiva e pela função executiva também, que é a capacidade que a pessoa tem de fazer algumas atividades que antes eram simples. Então, a pessoa que tem a demência e que tem a demência de Alzheimer, ela perde essa capacidade de fazer essas coisas que antes eram simples, porque ela perde essa capacidade de executar as tarefas, de planejar e executar. Então, a doença de Alzheimer é um tipo de demência, então ela também pode ser chamada de demência de Alzheimer. Ela afeta, então, principalmente a parte cognitiva, né, que é essa parte, então, de memória, de planejamento, de execução de tarefas. E não afeta a parte motora. Então, em quem tem Alzheimer, a pessoa que tem Alzheimer, ela tem a capacidade motora dela, é normal. Ela não tem tremor, ela não tem rigidez, ela não tem lentidão dos movimentos, ela pode ter um pouquinho de lentidão associada mais, às vezes, relacionada à própria idade. Mas não tem as alterações motoras típicas que a gente vê no Parkinson. E aí vem outra dúvida que as pessoas também me perguntam: mas quem tem Parkinson pode ter Alzheimer também? Pode, a pessoa pode ter as duas doenças? O que a gente vê, que eu observo muito na prática clínica, né, nesses mais de 10 anos que eu tenho acompanhado e tratado pessoas com doença de Parkinson, que na evolução da doença, quando o Parkinson está em estágios mais avançados, ele pode comprometer também essa região do cérebro que é responsável pela cognição, que seriam regiões parecidas com as que estão comprometidas na doença de Alzheimer. Então, às vezes, na evolução do Parkinson, em estágios mais avançados, no vídeo da semana passada eu falei sobre os estágios do Parkinson, vou deixar aqui o link para vocês reverem esse vídeo. Em estágios mais avançados do Parkinson, a gente pode ter, então, um comprometimento de memória, podendo chegar até em alguns pacientes, a ter algum grau de demência. E aí seria uma demência realmente muito parecida com a demência de Alzheimer, de ter principalmente essa dificuldade de planejar as ações, de executar as ações e também alguns esquecimentos, principalmente de memória recente. A pessoa ela esquece, às vezes, algumas coisas do cotidiano, mas se for perguntar aquela memória lá do passado, da infância, a pessoa ela ainda lembra.
E uma característica marcante, então, que a gente percebe, como eu comentei, é essa perda da capacidade de executar as tarefas, planejar e executar. Às vezes o que era muito simples, por exemplo, assim, vai fazer um almoço, mas eu tenho que planejar o que eu faço primeiro, o que vai ser feito depois. E às vezes coisas simples do dia a dia já pode estar comprometido, então, por essa perda da função executiva. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu estou aqui para te ajudar. E se você ainda não está inscrito no canal, eu aproveito esse momento para te convidar para se inscrever, ativar as notificações clicando no sininho, assim você vai saber sempre que entrar um vídeo novo ou quando a gente começar um vídeo ao vivo também. E aproveite, me siga também, me acompanhe pelo Instagram, @doutora_adriana_moro. Um beijo com carinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!